Olá pessoal, o Eto de Souza aqui mais uma vez, mais um vídeo aí pro canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre reserva de emergência, tá? É um tema muito abordado, né, e muito questionado pelo pessoal quando está iniciando no mercado financeiro, né? E existe muitas pessoas que falam sobre essa tal reserva de emergência, né, que você precisa de ter um determinado valor, tantos meses, enfim. Né, vamos entender um pouco agora esses conceitos, o que é, como você precisa e quanto você realmente precisa para ter, né, uma reserva de emergência nos seus investimentos, tá ok? Então, assim, muito se fala, né, que a pessoa precisa de 12 meses de salário, né, para quem trabalha com CLT, né, ou seja, carteira assinada ou autônomo, e 6 meses do salário para quem são funcionários, para aqueles que são funcionários públicos, né, concursados, né? De via de regra, né, o que é muito falado no mercado e o que é muito praticado. Então, ou seja, se a pessoa tem um salário de R$ 2.000 aí, precisa ter uma reserva de 12 vezes o salário, precisa ter uma reserva de 24 mil. Né? Se a pessoa tem R$ 5.000 de salário, precisa de R$ 60.000. Será se é esse valor mesmo? Será se eu preciso, né, ter esse valor todo como reserva de emergência? Né, vou mostrar agora alguns conceitos para vocês, né, para que vejam, para que vocês entendam, né, o funcionamento e o que é uma reserva de emergência, tá? E a pergunta que fica: eu preciso realmente, né, de 12 meses do meu salário como reserva de emergência? Né, essa é uma coisa que assusta também muitos dos investidores, principalmente aqueles que estão iniciando no mercado, tá? Então vamos entender alguns conceitos agora, né? Vamos falar de emergência. O que é uma emergência, tá? Então, para que a gente venha entender, uma emergência é uma doença, um acidente, né, um falecimento de algum familiar, uma viagem urgente, né, que você precisa fazer, um desastre, algo que aconteça, né, com você, que não dá para esperar o dia seguinte ou uma semana depois. Isso é uma emergência, né? Então, você tá com um filho em casa, de repente o filho está queimando em febre, precisa levar para o médico, né, precisa pegar um táxi, alguma coisa, precisa comprar um remédio. Isso é uma emergência, não pode esperar, né, até segunda-feira, terça-feira, você está no final de semana. Então, essa é uma situação de emergência, né? Você está com um carro no meio da estrada, de repente enguiça o carro, você não tem seguro, vai precisar chamar um reboque, né, vai precisar de repente dormir em um hotel ou algo assim, né? Isso é uma situação de emergência, tá bom? Então, para que a gente venha entender o conceito de reserva de emergência, né? Para que eu preciso de 12 meses do meu salário se emergência é algo que eu não posso evitar, né? Ou seja, é algo que não se pode esperar, né? Você tá no final de semana ou num feriado, acontece de você ter que viajar para ver um parente urgente porque aconteceu algum determinado problema e você tem que ir hoje. E hoje é domingo. Né? Então, se você tem lá aqueles 12 meses de reserva de emergência lá no Tesouro Selic, porque o Tesouro Selic tem liquidez diária, você não faz nada hoje, porque domingo você não saca o Tesouro Selic. Você vai precisar sacar na segunda-feira para o dinheiro estar disponível na terça ou na quarta, dependendo do horário. Então, emergência, nós temos como base algo que não pode esperar, tá? Algo que você precisa naquele momento, e vamos entender agora como ficaria, né, a distribuição, né? Como devo separar a minha reserva de emergência? Lógico que isso não é uma regra, tá, pessoal? Mas é bom abordar esse ponto, porque tem alguns quesitos que as pessoas ficam falando por aí, né? Sobre 12 meses do salário, se o cara ganha R$ 2.000, o cara consegue poupar, de repente, R$ 200 por mês para investir, e o cara precisa de 12 salários como reserva de emergência, né? O cara vai passar anos só montando a reserva de emergência dele e com certeza ele vai desistir nesse meio do caminho e não vai mais investir. Então volta ao consumismo, sem reserva nenhuma, sem emergência nenhuma e também não tendo investimento nenhum. Concorda comigo? Então, como distribuir a minha reserva? Vamos entender esse conceito da distribuição da sua reserva de emergência, tá? Já entendemos o que é uma emergência, né? Então, primeiro, né, você tem que ter um dinheiro na poupança.
Aí o pessoal pode estar falando assim, poxa, mas na poupança, a poupança não é investimento. Pessoal, vamos entender o seguinte. Reserva de emergência é para uma emergência que não se pode esperar o dia seguinte. Para isso, você precisa de ter um dinheiro disponível num sábado à noite, domingo de madrugada, para você sacar e resolver o seu problema. Porque você não vai poder esperar a segunda, você não vai poder esperar a liquidação, por exemplo, de um título do Tesouro. Então, o primeiro fator é o dinheiro na poupança. Isso é primordial. Não é se você tem um salário de R$2.000, né? Quanto que pode ser uma emergência que possa acontecer para você no final de semana? Né? Você possa precisar de R$200, R$300? Então você pega metade de um salário seu e monta essa reserva na poupança. R$1.000, deixa lá na poupança parado. Aconteceu algum problema, um filho ficou doente, aconteceu um acidente, precisa do hospital, de um médico, né? Aconteceu uma enchente perto da sua casa, você não vai poder ficar em casa, vai ter que sair, não tem casa de parente para recorrer, precisa dormir em um hotel por 1, 2 dias, você tem aquele dinheiro ali na hora para te socorrer. Então, emergência são fatos que você tem que abrir mão de uma rentabilidade para você ter liquidez imediata, tá ok? Então, não existe melhor liquidez do que uma poupança, que basta você ir num caixa eletrônico, num banco 24 horas, sacar e resolver o seu problema. Ou até mesmo passar o seu cartão no débito, ok? Segundo, né, você pode juntar 2 ou 3 meses, tá? Em um ativo com liquidez diária, perfeito? Então você vai pegar ali 2 ou 3 meses do seu salário e deixar, por exemplo, num Tesouro Selic, num CDB com liquidez diária, num fundo de investimento bem conservador, né, e que tenha liquidez diária, né? Um exemplo de um fundo é o Modal Lion, que nós costumamos falar bastante aqui no canal, que serve também como reserva de emergência, tá ok? Porque se acontecer determinado problema de emergência, você tem um dinheiro na poupança para te socorrer naquele momento, e se você precisar de um dinheiro a mais, né, você na segunda-feira ou no próximo dia útil, você recorre a esses títulos e em 1 dia ou 2 dias o dinheiro já está disponível para você sacar, para você resolver o seu problema. Então assim a gente já quebra um pouco daquele mito que você precisa de 12 meses do seu salário, né? Por exemplo, no Tesouro Selic. Não tem necessidade, tá? O restante, se você for juntar os 12 meses de salário, você pode colocar em ativos com um pouco mais longo, né? Que não tenha tanta liquidez, porém você vai ter uma rentabilidade melhor. Vamos entender um fator, né? As pessoas normalmente falam sobre reserva de emergência, porque a pessoa tem que ter 12 meses do salário, porque se a pessoa perder o emprego, gente, pelo amor de Deus, perder emprego não é reserva de emergência. Perder emprego, simplesmente você vai ter também, se você trabalha de carteira assinada, você vai receber alguma coisa por isso, e você ainda tem um seguro-desemprego, que vai te garantir aí 2, 3, 5 meses de salário, até você arrumar um outro emprego. Você já tem um dinheiro na poupança, você tem mais 2 ou 3 meses com liquidez diária, o restante não precisa estar com liquidez diária. Pode estar em ativos com um pouco mais longo, como um CDB de 1 ano, um CDB de 6 meses, e ativos que ele fica um pouco preso, porém te dê uma rentabilidade melhor. Tá bom? Então isso é para a gente quebrar um pouco o mito de 12 meses de salário no Tesouro Selic. Não é necessário, tá? Porque entendendo o ponto, emergência é aquilo que você vai precisar na hora. E para isso, o seu dinheiro está na poupança, tá bom? Então se você precisar ali de qualquer coisa, um acidente, qualquer coisa que você tem que resolver hoje, você tem um dinheiro na poupança, basta você usar. Perfeito, no próximo dia útil, você vai lá, tira alguma coisa do Selic, se for assim precisar, tá bom? Mas não precisa dessa regra, tá? Então, a regra de verdade é essa, né? A regra de ouro é que não existe uma regra de ouro, tá ok? Sei que muitos vão discordar da minha posição, tá? Mas é a posição de um investidor que tem experiência no mercado, tá bom? Eu vejo muitos falatórios sobre essa questão de reserva de emergência e já vi muitos iniciantes do mercado desistir dos seus investimentos justamente por causa de reserva de emergência. Como exemplo que eu falei, se o cara ganha R$2.000, o cara consegue poupar com muito sacrifício R$200 por mês e ele precisa ter uma reserva de 24 mil, pelo amor de Deus, quanto tempo ele não vai demorar? Ele vai demorar anos para montar essa reserva. Então, com certeza, só em pensar nisso, o cara já desiste de investir
e volta para a vida dele normal, gastando aqueles R$200 que ele conseguiria poupar e não vai ter reserva nenhuma de qualquer forma, entendeu? Então, reserva de emergência, primeiro ponto, dinheiro na poupança que você possa precisar hoje, à noite, de madrugada, não importa o dia, é um dinheiro que você possa sacar de imediato. Segundo, você pode deixar ali 2 ou 3 meses do seu salário com ativos de liquidez diária, não precisa mais do que isso. E o restante você pode ir deixando em ativos mais longos, né, como CDB de 1 ano, para que você possa, assim, se você precisar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, né, isso daí já não é mais reserva de emergência, tá bom? Para que vocês venham entender, tá bom, pessoal? Então eu gostaria de pedir, né, um grande favor, se você concorda ou discorda, todos sabem que eu sou aqui aberto a opiniões e gosto da interação de vocês, né? Deixa o seu comentário aqui abaixo do vídeo, né? Se você concorda, se você discorda, né? Vamos fazer uma interação sobre esse tema que é bastante discutido, principalmente para os iniciantes do mercado, né? Deixa a sua opinião. Poxa, então eu não concordo por causa disso, tá? Ninguém vai discriminar ninguém, são opiniões, tá? Isso não é regra, tá? Não existe uma regra absoluta sobre isso, tá? Aqui é só uma sugestão, né? E mostrando, né, que emergência realmente é um fato que acontece na hora. E para isso você não precisa ter dinheiro em Selic, né? Você tem que ter dinheiro na poupança ou na sua conta que você possa sacar a qualquer momento. E o restante você pode se equilibrar, tá bom? Então deixa o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, o que você achou, se você concorda ou não aqui no vídeo, tá ok? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para estar nos acompanhando, tá bom? Tá ok? E não deixa de compartilhar com seus amigos nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, né? Que eu tenho certeza que esse é um tema bastante discutido entre todos, tá? Assim como esse tema, também temos o tema do perfil do investidor, tá bom? Vou trazer um vídeo depois falando sobre, para que vocês também possam entrar aí em uma discussão, ver o que vocês concordam e o que não concordam, tá bom? Então até a próxima, que Deus abençoe a todos.